Assim como muitas crianças, talvez você já tenha sonhado em ser astronauta ou cosmonauta, dependendo de onde vive. Talvez ainda mantenha esse sonho, embora saiba que é pouco provável que faça uma viagem ao espaço, a menos que seja algo barato e extremamente seguro. Independentemente do que pensa sobre a vida fora da Terra, é inegável que existem muitas coisas estranhas e interessantes associadas a ela. Aspectos como alimentação, hidratação e até mesmo ir ao banheiro podem mudar completamente quando se está em um foguete, o que é extremamente relevante para os estudos nessa área. Existem algumas coisas que simplesmente não são permitidas na Estação Espacial Internacional, algumas delas são óbvias, mas outras podem parecer estranhas a princípio. Durante suas missões, os astronautas passam vários meses na estação, que é tanto seu lar como seu local de trabalho. Como em qualquer ambiente de trabalho, há regras rígidas a serem seguidas. E quando seu escritório está a 400 km de altura no espaço, essas regras se tornam ainda mais cruciais. Uma das grandes regras no espaço é que nenhum tipo de relação íntima é permitido. A Estação Espacial Internacional possui apenas cerca de 388 metros cúbicos de espaço vital para uma tripulação completa de 6 pessoas. Isso significa que os quartos são extremamente próximos, e qualquer relacionamento íntimo poderia complicar as coisas. Além disso, os astronautas são considerados funcionários públicos e colegas de trabalho que precisam interagir profissionalmente diariamente, mesmo que estejam morando juntos. Além disso, não se sabe o que aconteceria se uma astronauta engravidasse no espaço, devido à ausência de gravidade e à exposição à radiação cósmica, o que poderia apresentar riscos ao desenvolvimento do feto. Outra coisa que os astronautas não podem ter no espaço é álcool. Manter a mente alerta e zelar pela delicadeza dos equipamentos e experimentos na estação espacial são prioridades. Embora os cosmonautas russos fossem autorizados a beber no espaço desde os anos 1980, os astronautas americanos não têm permissão para isso. A NASA criou uma política de proibição de bebidas alcoólicas, e essa regra permanece até hoje. O mesmo acontece com a comida, pois alimentos que criam migalhas são estritamente proibidos. Em uma missão no passado, um astronauta tentou contrabandear um sanduíche de carne enlatada, mas ao dar uma mordida, o sanduíche desmoronou e as migalhas se espalharam pela espaçonave, representando um risco para os equipamentos científicos e saídas de ar importantes. É uma medida de precaução para evitar problemas causados por migalhas flutuantes, que poderiam interferir com o funcionamento adequado da estação. A vida no espaço certamente apresenta desafios e peculiaridades únicas, mas é fascinante saber como os astronautas se adaptam a essas restrições para realizar suas missões com sucesso. A comida era principalmente tubos de gosma ou pequenos cubos de comida desidratada comprimida. Porém, após o incidente da carne enlatada em 1969, a comida ficou mais próxima do normal, embora ainda coberta de gelatina para evitar migalhas. Agora, que os astronautas permanecem no espaço por meses, a tecnologia alimentar continua melhorando. A comida no espaço é muito mais parecida com a comida regular da Terra, apenas mais arrumada e sem pão. Por exemplo, sanduíches e pizza são possíveis, mas são envolvidos em tortilhas em vez de pão ou crosta. Os astronautas também não estão autorizados a lavar as roupas que vestem. Eles usam a mesma cueca por 3 ou 4 dias, e alguns astronautas usarão o mesmo conjunto de treino todos os dias durante meses sem lavá-lo. Simplesmente não há uma maneira eficiente de lavar roupas no espaço, e lavá-las à mão seria um desperdício da água limitada na estação espacial. Felizmente, as coisas não ficam sujas tão rapidamente na estação espacial, pois é muito limpa e controlada em termos de temperatura e cheiro. Os astronautas têm que se exercitar muito para manter os músculos e a massa óssea, então as roupas de astronauta eventualmente ficam sujas. Quando isso acontece, elas são embaladas com o resto do lixo da estação e enviadas para queimar na atmosfera terrestre. Essa solução parece um pouco desperdício. Os astronautas têm que passar por muitos testes para chegar ao espaço. Educação física, aptidão.
Esperamos que nossos exploradores espaciais sejam os melhores dos melhores, mas eles ainda são humanos, e às vezes, humanos podem ser comedores exigentes. Portanto, não apenas a comida enviada em missões espaciais deve ser leve, estável e segura para ser comida dentro de uma cápsula espacial, ela também precisa ter um sabor pelo menos bom. Assim, os cientistas têm encontrado maneiras realmente criativas de manter os astronautas bem alimentados por dias e meses seguidos. Algumas das histórias de sucesso foram exageradas, no entanto, mesmo alguns equívocos podem nos dizer algo sobre os desafios de comer no espaço. Primeiro, há a crença de que a NASA desenvolveu a bebida em pó Tang especificamente para o espaço. A famosa associação entre Tang e NASA remonta a 1962. Naquele ano, John Glenn se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra e, enquanto o mundo assistia pela televisão, ele bebeu uma bebida em pó de uma bolsa, uma bebida de laranja rotulada como Tang. A partir desse momento, a NASA e Tang ficaram casados para sempre na imaginação pública, mas o Tang já estava disponível como um produto de consumo, apenas não havia se popularizado ainda entre os primeiros astronautas. No entanto, o sabor em pó foi uma bênção. Nas primeiras missões espaciais, a água tinha gosto de metal e era armazenada em tanques de metal ou produzida como subproduto da geração de eletricidade por células de combustível. A NASA adotou o Tang como bebida para os astronautas, que era reembalado em bolsas adequadas para a microgravidade. Outro equívoco é a ideia de que toda a comida no espaço é liofilizada. Embora os astronautas comam muitos alimentos reidratados, hoje em dia também consomem comidas frescas, como frutas. O menu espacial da NASA inclui cerca de 200 itens, desde ovos mexidos a pizza ocasional. No espaço não há geladeira ou freezer. Os cientistas de alimentos trabalharam muito para criar um vasto menu espacial. Embora a maioria da comida seja processada, não se assemelha ao estereótipo de sorvete espacial em papel alumínio. De fato, um sorvete liofilizado foi desenvolvido para voos espaciais, mas nunca chegou ao espaço. O futuro das viagens espaciais exigirá ainda mais criatividade, como a agricultura espacial para alimentar astronautas em missões de longa duração. Essas inovações visam manter os astronautas saudáveis e felizes. Desfrutar de uma refeição no espaço é adorável, mas vamos encarar a realidade. Quando você come, seu corpo produz resíduos que precisam ser eliminados. No espaço, fazer suas necessidades fisiológicas é completamente diferente do que estamos acostumados na Terra. Antes de partir para a Estação Espacial Internacional, os astronautas passam por treinamento para aprender como lidar com urinar e defecar em um ambiente de microgravidade. No espaço, o banheiro é bem diferente. Ao invés de sentar em um vaso sanitário convencional, os astronautas trabalham com uma abertura de aproximadamente 10 centímetros de largura para garantir que tudo permaneça no lugar. A NASA aprendeu com a experiência que a melhor forma de treinar os astronautas é instalando uma câmera dentro do banheiro, permitindo que eles assistam em um monitor próximo enquanto aprendem a se posicionar adequadamente. Após dominar essa parte do processo, os astronautas utilizam restrições para evitar flutuar enquanto realizam suas necessidades. O banheiro espacial funciona como um aspirador de pó, utilizando diferenças de pressão de ar para sugar os resíduos sólidos, que são armazenados para o restante da missão. Quanto à urina, cada astronauta possui seu próprio funil de urinol, conectado a um sistema que suga o ar e a urina para um tanque de resíduos. Anteriormente, a urina era lançada no espaço junto com os demais resíduos espaciais. No entanto, desde 2008, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional começaram a utilizar um novo sistema que purifica e destila a urina em água potável, que pode ser utilizada para beber e tomar banho. O processo de destilação é simples, a água é fervida, o vapor é resfriado e condensado novamente em água pura. No entanto, no espaço, a falta de gravidade dificulta a separação de contaminantes da urina durante a destilação. Para contornar esse problema, utilizasse uma forma artificial de gravidade girando o destilador enquanto ferve o líquido. O vapor é filtrado e o lixo é separado nos lados do container. Embora seja um sistema complexo,
os banheiros não são baratos. As versões mais recentes custam cerca de 19 milhões de dólares. Agora, os cientistas estão explorando maneiras de usar a urina para gerar eletricidade, além de produzir água potável. No entanto, a configuração desses sistemas no espaço custa cerca de 250 milhões de dólares. Embora seja um assunto pouco glamouroso, é importante compreender como os astronautas lidam com suas necessidades fisiológicas no espaço. Essas tecnologias e processos são essenciais para manter a saúde e o bem-estar dos astronautas durante suas missões. A NASA está atualmente testando um sistema que utiliza osmose direta, um processo que extrai efetivamente água da urina através de uma solução concentrada de sal e açúcar. Os resíduos ricos em nitrogênio da urina podem então ser convertidos em amônia, que pode ser utilizada como combustível para geradores que produzem eletricidade. Agora, se pudéssemos encontrar algo igualmente útil para fazer com nosso excremento espacial, o sistema de coleta de urina daria lugar a nossos pesadelos. Felizmente, nem todas as histórias relacionadas às funções corporais são potencialmente alarmantes. Durante o programa Apollo, enquanto a NASA ainda estava descobrindo o que as pessoas deveriam comer no espaço, ocorreu o incidente dos peidos. Sim, você ouviu direito, um incidente relacionado à flatulência. Permita-me contar mais sobre isso. As histórias sobre voos espaciais humanos geralmente são repletas de heroísmo matemático e do triunfo da engenhosidade humana diante de probabilidades incríveis. A história de como um astronauta soltou um peido na Apollo 16 não é exceção. Tudo começou durante a missão Apollo 15, que pousou na Lua em 1971. A missão foi bem sucedida, mas durante o espaço, os astronautas experimentaram arritmia cardíaca, ou seja, batimentos cardíacos irregulares. A arritmia pode indicar diversos problemas cardiovasculares graves, como ataque cardíaco e derrame. No entanto, os astronautas retornaram bem. A NASA estava determinada a garantir que os astronautas em futuras missões evitassem a arritmia no espaço, onde ainda não havia uma infraestrutura médica sólida estabelecida para os seres humanos. Portanto, os médicos da NASA realizaram exames de sangue na tripulação da Apollo 15 quando eles retornaram à Terra e descobriram que eles tinham uma quantidade muito baixa de potássio em seus sistemas, uma condição chamada hipocalemia. O potássio é extremamente importante para o coração, pois desempenha um papel fundamental na função das células nervosas, e o sistema nervoso controla o ritmo cardíaco. O potássio é utilizado na bomba de sódio e potássio encontrada em todas as células, incluindo as do sistema nervoso. Uma enzima separa o sódio e o potássio em ambos os lados da membrana celular, criando uma tensão na superfície da célula. Essa tensão é necessária para a atividade celular, e a membrana celular precisa atingir uma voltagem específica antes de disparar um potencial de ação. Uma vez que essa voltagem é atingida, a célula dispara. Caso contrário, ela apenas espera que a tensão se acumule novamente. A rede de células nervosas do coração depende da bomba de sódio e potássio, entre outros caminhos de sinalização celular, para regular o ritmo cardíaco. Se os componentes desse sistema estiverem desequilibrados, como no caso de uma deficiência de potássio, o ritmo cardíaco pode ficar desregulado. Portanto, é importante garantir o consumo adequado de potássio, como comer bananas. Para manter a tripulação da Apollo 16 a salvo da arritmia experimentada pela tripulação da Apollo 15, a NASA prescreveu uma grande quantidade de potássio. No entanto, consumir uma grande quantidade de potássio de uma vez poderia ser desagradável devido ao seu sabor amargo. Portanto, era necessário dissolvê-lo em algo com muito sabor. A NASA decidiu usar várias bebidas cítricas reidratáveis com aromas cítricos para a tripulação. Os astronautas tiveram que beber essas bebidas várias vezes ao dia, todos os dias. Como você pode imaginar, os astronautas se cansaram rapidamente desse regime da dieta em geral, que tinha algumas desvantagens físicas. Felizmente, a NASA registra toda a comunicação com os astronautas e disponibiliza as transcrições publicamente.
Essa história dos peidos na Apollo 16 é apenas um exemplo de como as necessidades corporais no espaço podem levar a soluções únicas e até mesmo a situações engraçadas. No final das contas, a exploração espacial exige que os cientistas e engenheiros considerem todos os aspectos da vida humana no espaço, incluindo as funções corporais e a saúde dos astronautas. Essas histórias podem parecer incomuns e até mesmo divertidas, mas são uma parte importante do desenvolvimento de tecnologias e práticas que permitirão uma exploração espacial cada vez mais segura e eficiente. Em um ponto, o comandante da missão, John Young, não sabia que seu microfone estava ligado e fez um comentário engraçado para seu colega astronauta, Charles Duke. Ele mencionou que estava comendo muita fruta cítrica durante a missão e achava isso divertido, mas ainda tinha mais 12 dias pela frente. Essa história dos peidos espaciais foi amplamente divulgada, e muitas pessoas acharam engraçado, exceto pela Florida Citrus, uma organização que representa a indústria cítrica da Flórida. Eles emitiram declarações dizendo que os astronautas estavam consumindo bebidas cítricas artificiais, em vez de suco de laranja natural da Flórida, que é considerado saudável. No entanto, o problema não era a fruta cítrica, mas sim o potássio em excesso que os astronautas estavam consumindo. O potássio interferiu na bomba de potássio de hidrogênio no sistema digestivo, o que resultou em flatulência. Apesar disso, os astronautas estavam com batimentos cardíacos normais e firmes, o que foi um alívio. A NASA realizou pesquisas sobre peidos no espaço devido aos riscos de segurança, já que o metano é um gás inflamável. Felizmente, no caso da Apollo 16, a quantidade de metano produzida não causou nenhum incêndio. As caminhadas espaciais são uma parte importante das missões espaciais, e os astronautas passam por treinamentos físicos rigorosos para lidar com essas situações extremas. Além disso, eles também realizam testes de aptidão física e passam por exames médicos antes de irem ao espaço. As caminhadas espaciais não se tratam apenas de equipamentos e reparos práticos, mas também de fortalecer os músculos importantes, principalmente os dos braços. Os astronautas precisam ter uma boa aderência para se movimentar no espaço, e suas mãos e antebraços desempenham um papel fundamental nisso. No entanto, segurar grades e manusear ferramentas elétricas por 5 a 8 horas sem gravidade não é fácil. Os trajes espaciais são rígidos e pressurizados, o que torna difícil agarrar objetos e pode causar lesões nas mãos. Estudos mostram que cerca de 47% dos sintomas e lesões relacionados a caminhadas espaciais ocorrem nas mãos, enquanto os ombros representam 21% desses casos. As lesões podem variar desde torções e bolhas até unhas danificadas, sendo comum que alguns astronautas tenham suas unhas removidas antes de irem ao espaço. Além disso, eles também podem desenvolver lesões por esforço repetitivo devido aos movimentos intensos e pressão exercida nas articulações dos dedos. No entanto, a NASA está trabalhando em soluções para esses problemas, como a luva robótica desenvolvida em parceria com a General Motors. Essa luva responde aos movimentos da mão e aumenta significativamente a força de preensão dos astronautas no espaço. A tecnologia já foi testada no robô Robonauta 2, que está sendo utilizado na Estação Espacial Internacional desde 2011. Os engenheiros também estão trabalhando para integrar a luva robótica em futuros trajes espaciais. Embora o processo de seleção e o trabalho de um astronauta sejam cansativos, é importante praticar o aperto de mão aqui na Terra, já que a vida no espaço pode ser desafiadora de várias maneiras. Boa sorte aos futuros exploradores espaciais e torcemos para o sucesso de todos, mesmo para aqueles que optam por ficar na Terra. Espero que tenha gostado deste web documentário sobre os desafios de viver no espaço. Se você achou interessante e quer continuar acompanhando conteúdos fascinantes, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Além disso, se você curtiu, dê um like. E para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima!